Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, porque nesse dia, que é o dia do Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, nesse lugar que é chamado casa de oração, lugar de adoração e de exaltação ao teu nome. Estamos aqui, Senhor Deus, exaltando e bendizendo o teu nome. Senhor, queremos pedir, ó Pai, que nesse momento agora, Pai, o Senhor esteja, Pai, falando ao nosso coração, consolando-nos, ó Pai, nos dando a certeza da nossa salvação e da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Consolando, Senhor Deus, as nossas almas e nos preparando para receber o seu reino. Fica com cada um aqui, Pai, e que a tua palavra, domingo a domingo, sendo exposta, sendo apresentada, tanto da parte da manhã quanto à noite, possa estar fazendo aquilo mesmo que o Senhor determinou, Pai, trazendo, Senhor Deus, transformação, trazendo mudança, trazendo maturidade, formando o seu povo à imagem de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não permita que essas palavras, tudo isso que temos feito aqui neste lugar, em honra e glorificando o teu nome, Pai, possa ser em vão para nós. Que o Senhor, ó Pai, não volte-se contra nós, não vire o seu rosto contra nós, porque sabemos que é isso que nós merecemos, mas que o Senhor demonstre a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade para com o seu povo, Pai, revelando-nos, ó Pai, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para a sua palavra e fazendo com que essa palavra, Pai, frutifique em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos capítulo 12, dos versos 18 a 27. E como nós havíamos já falado em exposições anteriores, nós temos aqui nesse capítulo, nesses trechos, confrontos ou embates de Jesus com o Sinédrio. E aqui, em particular, nós temos uma questão entre os saduceus e o Senhor Jesus. Marcos 12, 18 a 27. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual delas será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Nesses versos aqui, nós vemos um segundo episódio, ou seja, um segundo teste do Sinédrio por meio da facção dos saduceus. Essa é a única história no Evangelho de Marcos que Jesus tem um encontro exclusivamente com os saduceus, com esse grupo religioso, essa seita religiosa dentre o judaísmo. E dentre várias facções e grupos que existiam naquela época, no judaísmo, na Palestina do primeiro século, 2 dominavam a vida em geral e o Sinédrio em particular. E esses 2 eram os fariseus e os saduceus. E é a partir daí que nós vamos explorar esse texto e trazer alguns ensinamentos para nós a respeito daquilo que o Senhor quer falar no nosso coração no dia de hoje. Lá no verso 18 ele diz assim: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo... Então perceba aqui 2 coisas interessantes. A primeira coisa é a menção aos saduceus. Nós vamos ver quem são os saduceus. E a segunda coisa interessante aqui, que nós vamos ver mais adiante, mas eu gostaria já de adiantar,
que o Evangelho de Marcos coloca aqui, o autor sagrado coloca aqui uma perspectiva que diferenciava esse grupo, que dizem não haver ressurreição. Eu acho interessante ele ter colocado essa expressão aqui, logo de início, porque mais adiante ele vai fazer algumas perguntas a respeito da ressurreição e eles não afirmam isso. O narrador, ou seja, o escritor sagrado, quer mostrar a hipocrisia desses homens, iniciando com essa expressão, porque eles começam a fazer perguntas ao Senhor Jesus naquilo que eles não criam, mas eles não dizem isso. Por isso ele inicia dizendo quem era o grupo, os saduceus, e a característica deles, que eles não acreditavam na ressurreição. Então, quem eram os saduceus? Como mais um grupo que existia entre os judeus, entre o judaísmo, eles constituíam um partido da aristocracia, que era o grau mais elevado daquela sociedade, de onde se originavam os principais sacerdotes. Segundo a história, é possível que eles tenham surgido depois dos asmoneus. Judas Martelo faz parte dessa linhagem dos asmoneus. E eles surgem na dinastia judaica, ali com Herodes, né? Ou seja, com os asmoneus, e essa linhagem judaica, ela termina em Herodes, que era um idumeu quando assume um trono. Provavelmente esse nome, saduceus, vem de Zadok, que era o sumo sacerdote na época de Davi e Salomão. J.C. Riley, fazendo um comentário a respeito dos saduceus, ele diz assim, que a religião dos saduceus era um pouco melhor que a infidelidade. Aqui logo no início ele diz quais eram as características desse grupo, e nós vamos olhar de um âmbito maior, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles criam. Os saduceus, eles limitavam o cânone sagrado ao Pentateuco, e por causa disso eles rejeitavam qualquer doutrina que não se encontrasse ali nesses 5 livros. Por isso, eles não criam na ressurreição, pois acreditavam que no Pentateuco não havia nenhuma evidência de vida depois da morte. Como consequência desse entendimento, eles rejeitavam qualquer condição de recompensa ou castigo após a morte e, consequentemente, o conceito de ressurreição física. Se nós formos comparar os fariseus com os saduceus, segundo um autor, diria que os fariseus eram progressistas e os saduceus eram conservadores, fazendo uma contextualização. E por que ele diz isso? Porque os fariseus criam na soberania divina, os saduceus afirmavam somente o livre-arbítrio dos homens. Os fariseus acreditavam em anjos e demônios, os saduceus não. E é muito interessante quando Paulo está ali na sua defesa perante o Sinédrio, lá em Atos, capítulo 23, versos 6 a 8, e o Sinédrio é composto por esses 2 grupos, há menção àquilo que eles creem, e por causa disso cria-se um conflito, uma confusão ali diante daquele sinédrio. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 23, de 6 a 8, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de fariseus, se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Dentro dessa perspectiva teológica dos fariseus e os saduceus, os fariseus, no caso, aceitavam uma compreensão mais abrangente das Escrituras e da revelação, que incluía as tradições escritas, como a lei, a Torá, o Pentateuco, os livros históricos e os profetas, e também as tradições orais e as interpretações tradicionais fariseus,
ao passo que os saduceus aceitavam apenas a Torá. Por isso esse comentarista, fazendo uma comparação, disse que os saduceus seriam os mais conservadores e os fariseus os mais progressistas. A total confiança ainda nessa perspectiva de diferenciação, né, entre fariseus e saduceus, a total confiança dos fariseus nas negações de seres celestiais, demônios e da vida após a morte, se baseavam na Torá, que segundo ele, não, ou seja, dos saduceus, que não apresentavam essas doutrinas, ou seja, na perspectiva dele, essas doutrinas, como a ressurreição, o mundo por vir, não estavam presentes ali nesse Pentateuco. E é muito interessante ver que esses homens, eles tinham um domínio especial ali do templo. Por quê? Porque eles, dentre esse grupo, era retirado aqueles que iriam oficiar, os sacerdotes que oficiavam diante do Senhor. O templo, segundo um comentarista, era o domínio especial ali dos saduceus, o mesmo templo em que o Senhor Jesus expulsa os cambistas. William Hendricks, em seu comentário, ele afirma que o materialismo crasso dos saduceus era tão repugnante ao coração de Cristo quanto eram as celebrações pomposas, incompassivas e legalistas dos fariseus. Perceba que no Evangelho de Marcos, nesse trecho, ele inicia essa narrativa com essa afirmação, que dizem não haver ressurreição, com a crença, com aquilo que os saduceus acreditavam. Porque, no caso dos saduceus, ao contrário do que vimos com os fariseus, eles queriam colocar Jesus não numa situação dificultosa, como fez os fariseus, mas o propósito deles, pela perspectiva teológica deles, era ridicularizar a fé na vida eterna. E aí eles começam, esse discurso, esse embate, essas questões, dizendo assim: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão toma esposa e suscite descendência a seu irmão. Uma vez que eles só acreditavam no Pentateuco, eles se sustentam no Pentateuco para trazer essa questão diante de Jesus, colocando ou querendo ridicularizá-lo, ridicularizar a sua doutrina. Nós devemos entender que, nessa perspectiva, os saduceus consideravam somente esses escritos, os escritos de Moisés, como mais relevantes, ou seja, como inspirados, do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. E aí eles usam o texto que nós lemos no início da nossa liturgia, de Deuteronômio capítulo 25, abre aí, 5 e 6, como fundamento da sua pergunta. E nessa passagem nós vemos em especial a lei do levirato que é dada a Israel, que diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, de acordo com essa lei, se uma esposa perde o seu marido, antes de qualquer criança do sexo masculino ter nascido, o irmão falecido do marido deve se casar com a viúva. Nós lemos isso aqui. E a primeira criança que nasça nesse casamento deve ser considerada, ele vai levar o nome do irmão falecido, e dessa maneira a linha de descendência, a herança não se perderia, nem passaria a outro, e não desapareceria no meio do povo de Deus. Perceba que na Escritura, no Antigo Testamento, há um elogio, há um louvor à atitude das mulheres que foram alvo dessa lei, que uma é Tamar e a outra Ruth. James Edward, comentando esse verso, ele diz assim: o casamento do levirato era um costume social compensatório, planejado para prevenir o casamento entre judeus e gentios,
e para preservar a honra da família e a propriedade da linhagem familiar em casos em que o marido da mulher morria sem deixar descendente. E agora eles colocam diante do Senhor essa questão. A questão aqui dos fariseus, que demonstra um artifício aí, de uma certa forma, brilhante, com o objetivo de planejar e derrubar o que eles consideravam uma superstição, que era a vida após a morte. Então eles criam essa história de uma mulher que se casa com 7 irmãos, e consequentemente todos eles morrem, e aí no final, lá na eternidade, ela será mulher de quem? E apesar de ser um ardil brilhante, era completamente improvável, admissível, mas improvável que isso acontecesse. Na mente daqueles homens, a inteligência simples e o senso comum eram suficientes para reduzir a um absurdo a ideia da ressurreição. Mas o que está por trás é muito interessante. Por quê? Porque a pergunta que eles fazem se estruturam num pressuposto rabínico e farisaico. Também errado, de que o mundo por vir, em essência, é uma extensão das condições terrenas, incluindo o estado civil de casado, embora em condições mais gloriosas. E o objetivo aqui dos saduceus não era somente expor o Senhor Jesus ao ridículo, mas fazer com que aquilo que os seus opositores, ou seja, o que os fariseus pensavam, também caísse no ridículo. O que é interessante aqui, apesar dos fariseus, contrários aos saduceus, eles entenderem que havia uma vida pós-morte, que havia uma eternidade, o pensamento deles era muito semelhante com o pensamento do mundo greco-romano pagão, e nós vamos ver isso mais adiante. Essa pergunta que eles fazem, não somente apontava para essa realidade, mas também para o conceito de monogamia como casamento ideal. Então, muitas vezes nós olhamos o Velho Testamento, lemos a questão da poligamia, e muitos crentes, que não estão envolvidos com o contexto, com a história, pensam que isso era legitimado, que isso era legítimo, e apesar de ser legítimo, apesar de ser legitimado naquela sociedade, eles sabiam que o princípio estabelecido por Deus era o casamento monogâmico, que a poligamia fugia a esse propósito. É claro que o que nós temos aqui é uma representação absurda. E eles, assim, nessa construção, são perversamente desleais. Pois Jesus, apesar de crer na doutrina da ressurreição física, falar que Jesus crê na doutrina da ressurreição física é uma coisa meio estranha, porque ele é a própria ressurreição, né? Ele sabia que para aqueles que haviam sido casados antes de morrer, esse casamento não continuaria depois da ressurreição. E o que nós temos aqui, da parte dos fariseus, dos saduceus, era uma representação grotescamente fictícia. A impossibilidade de uma mulher se casar com 7 irmãos no céu, vamos dizer assim, ter a intenção na mente desses homens de tornar ridículo todo o conceito a respeito da ressurreição. Se Jesus aceitasse o pressuposto de que a vida por vir está em continuidade ininterrupta com o presente, como os fariseus entendiam, ele teria que argumentar em termos técnicos com relação a de quem ela será a esposa, quem foi o primeiro, Ele ia ter que pensar dessa forma, quem seria o marido dela, que seria o primeiro marido. O primeiro marido tinha direitos especiais com relação aos outros, e assim ou então eles, nessa perspectiva, o Senhor Jesus iria ceder aos saduceus, que diziam não existia mundo por vir, porque essas coisas não se encaixavam com a própria lei de Deus. Perceba aqui o ardil, porque o propósito era criar uma situação em que é impossível se sair bem.
na qual Jesus seria obrigado a negar, ou negar a doutrina da Torá quanto à monogamia, ou negar a doutrina da ressurreição, que era o que eles desejavam. E eu olhando esse texto aqui, eu vejo que a maior ignorância deles não era não crer na ressurreição. Acho que a maior ignorância deles era não crer em Jesus como Filho de Deus. Porque é por meio dele que todas as coisas são feitas. Como é que você vai indagar sobre alguém que cria alguma coisa da sua própria cabeça? É um invento seu, vamos dizer assim. Um homem que cria algo inusitado, algo que não existe. Como é que você vai questioná-lo a respeito da sua criação se ele cria a partir de si mesmo? É como se eu quisesse fazer uma cadeira nova, sou um artesão, com um determinado e específico propósito, não sei, uma cadeira para uma pessoa que tenha dores nas pernas, vamos dizer assim. E eu, como especialista naquilo, preparo e faço aquela cadeira que foge ao padrão daquilo que geralmente nós vimos, porque ela tem um propósito específico. Eu vou questionar, uma outra pessoa vem e me questiona a respeito daquilo que é a minha especialidade, aquilo que eu fiz com aquele propósito, questionar porque eu não fiz de outro jeito. Ou tentar falar alguma coisa sobre aquilo que eu fiz com um propósito, uma designação específica. Alguém que não tem nada a ver com isso, ou que não conhece. É mais ou menos isso. Eles querem questionar o Senhor Jesus sobre algo que Ele criou, que vem do seu próprio entendimento, da sua própria criação. Como diz lá João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, verso 3, no verso 1 ao 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu acho que a maior ignorância desses homens não era a doutrina que eles não entendiam, mas era a pessoa de Cristo, que eles não conheciam, porque se conhecessem, eles jamais fariam esse tipo de questionamento, principalmente tentando ridicularizá-lo. Mestre Henry faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: a intenção deles era desmascarar a doutrina da ressurreição, pois eles supunham que se houvesse uma condição futura, esta deveria ser semelhante à atual, e então, pensam eles, a doutrina ficaria sem opção? Ou com essa insuperável condição absurda de uma mulher ter 7 maridos, ou então com a dificuldade insolúvel de definir de quem ela será esposa? Veja a sutileza que esses hereges tentam minar a verdade. Eles não negam a ressurreição, nem dizem não pode haver ressurreição, não. Eles não parecem duvidar dela, nem dizem se houver uma ressurreição de quem ela será esposa. Eles agem como o demônio que disse a Cristo: se és o filho de Deus. Mas, mesmo sendo esses brutos do campo mais sutis do que a própria serpente, eles fingem reconhecer a verdade como se não fossem saduceus. Não eles. Quem disse que eles negavam a ressurreição? E eles consideravam como certa a existência de uma ressurreição, e se deveria pensar que desejavam esclarecimentos a respeito dela, quando realmente estavam planejando um golpe fatal e pensavam que o realizariam. Note que o ardil usual dos hereges e dos saduceus é complicar e tentar confundir a verdade, que eles não têm o descaramento de negar. Por isso o escritor sagrado começa o texto dizendo: eles não creem na ressurreição. Mas no discurso, na conversa, eles não demonstram isso, pelo contrário. E aí a resposta do Senhor Jesus, lá no verso 24, responderam Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Perceba como Jesus Cristo age nesse momento para responder a esses homens. Ele desmonta completamente aquilo em que eles se sustentavam, demonstrando o grande erro em que se mantinham. Na realidade, o que eles negam os pilares verdadeiros, os pilares de uma fé verdadeira: a Escritura e o poder de Deus. Como os 5 livros do Pentateuco eram as únicas escrituras
que os saduceus admitiam como inspirados, o nosso Senhor Jesus vai e os confronta, apelando para esses livros que eles dizem que conhecem. E prova para eles que eles são ignorantes dos mesmos escritos que professam como sagrados. E aqui o Senhor não somente retifica a opinião deles, como explica a doutrina de tal forma a derrubar a ideia errônea também dos fariseus, que se dois irmãos tivessem casado com a mesma mulher, ela seria restituída ao primeiro na ressurreição. Era isso que eles diziam. Os saduceus, eles se orgulhavam de extrair suas crenças do Pentateuco, e Jesus, com a sua autoridade, agora afirma que os saduceus afirmam conhecer melhor o que de fato eles não conhecem de forma alguma. O Senhor Jesus demonstra que eles são vulneráveis, não em seus pontos fracos, mas nos seus pontos fortes. Eles se desviam do âmago e do centro dos seus sistemas de crença, e não em fatos secundários e periféricos. Eles, na realidade, eles não conhecem as Escrituras, porque se a conhecessem, saberiam que não existe nada em Deuteronômio, da lei do Levirato ali em Deuteronômio, que se aplique a uma vida futura. E também saberiam que o Antigo Testamento, em várias passagens, ensina de forma direta e indireta, ou seja, aponta para a ressurreição do corpo. E o primeiro texto que eu gostaria de mostrar a respeito disso se encontra em Gênesis capítulo 5, verso 21. Abra aí. Que fala de Enoque, que ele foi transladado. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 21 até o verso 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Quando nós vamos olhar lá em Hebreus, capítulo 11, verso 5, você vai ver que essa expressão que é usada aqui, o Senhor tomou para si, era a ideia de uma vida após morte. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 5, diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Mas apesar do Pentateuco falar de forma indireta a respeito, e também direta, nós vamos ver isso, a respeito da ressurreição e de um mundo pós-morte, eles não criam na Escritura como um todo. E se eles não criam na Escritura como um todo, porque eles só entendiam que é o que era inspirado, era o Pentateuco, eles não criam nos profetas, como palavra de Deus, ou nos livros históricos, então eles não podiam crer no que a Escritura fala sobre a ressurreição no Velho Testamento. Eu gostaria de mostrar alguns textos do Velho Testamento que mostram de forma muito clara o entendimento que aqueles homens tinham por meio da revelação de Deus, de um mundo e de uma vida na eternidade. Lá em Daniel capítulo 12, verso 2, a Escritura diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aqui Daniel expõe os dois tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Lá no Salmo 16, capítulo 16, 9 a 11, a Escritura diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, pregando a respeito de Cristo, a sua ressurreição, ele cita esse texto
como prova no Velho Testamento que os profetas falaram daquilo que estava acontecendo, ou melhor, daquilo que acontecera alguns dias antes a respeito de Cristo. Veja o que Jó, capítulo 19, versos 25 a 27, é interessante, porque quando os saduceus passam a existir, ou seja, quando esse grupo, fariseus e saduceus, existem ali no tempo de Jesus, as escrituras, como nós temos hoje no Velho Testamento, elas já estavam solidificadas e fundamentadas. Eles não são contemporâneos de Moisés, eles não são contemporâneos dos profetas, eles não são contemporâneos dos escritores históricos, os profetas que escreveram os livros históricos, eles estão muito além disso. Significa que nesse tempo onde a Escritura foi trazida, revelada, e o tempo que eles estavam é um tempo muito grande, é um tempo de maturidade da igreja no Velho Testamento em reconhecer e entender que aqueles homens falaram da parte de Deus a respeito das coisas eternas. Veja o que Jó, capítulo 19, verso 25 a 27 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se eu não me engano, o livro de Jó, ele é do mesmo período do Pentateuco, ele é antes do Pentateuco. Veja aqui Isaías capítulo 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultais que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos teus mortos. E eu poderia citar vários outros profetas e outros textos que falam claramente a respeito dessa realidade, mas eles, homens religiosos, homens que faziam parte da liderança da igreja, da autoridade da igreja, não criam na palavra de Deus. E por não crer na Escritura como Escritura, ou seja, os demais livros do Antigo Testamento, não poderiam crer também no poder de Deus. Perceba que aqui Jesus vai desenvolver seus dois desafios, explicando por que os saduceus não entendem o poder de Deus de ressuscitar mortos. Eles indagam ao Senhor Jesus como se crescem, mas eles não criam. E o erro deles era imaginar que haveria casamento na vida pós-morte, ou supostamente, eles estão supostamente dizendo isso. E então, a analogia, uma vez que isso não iria acontecer, da mulher viúva é relevante, porque se não há casamento na vida por vir, por que fazer esse tipo de questionamento? Já que no céu não vai haver casamento nem reprodução, porque esse é um dos propósitos do casamento desse mundo, como diz Gênesis, capítulo 1, verso 28, e Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicáveis. Nesse mundo o casamento é necessário. O casamento é um relacionamento terreno, e o poder de Deus é tal que na vida pós-morte ele vai elevar o povo de Deus acima das coisas terrenas, até mesmo na necessidade do casamento da família. Perceba que o pensamento, ou supostamente o que eles dizem, está mais afeito ao paganismo do que à revelação, segundo a afirmação deles. Apesar de não crerem, mas eles estavam indo a partir da cultura ou da crença daquele momento que os fariseus também assimilavam. E meus irmãos, é sempre assim. Quando tentamos pensar em coisas celestiais, sem o que diz a palavra de Deus sobre o assunto, o melhor que podemos produzir é aquilo que vemos em Tiago, capítulo 3, verso 15, quando ele fala da sabedoria que vem do alto. E aí ele fala a sabedoria que tem origem no homem, que representa o entendimento desassistido do homem de coisas eternas.
E ele vai caracterizar esse entendimento como terreno, animal e demoníaco. Perceba que, apesar deles não crerem na ressurreição, eles partem do pressuposto daquilo que os fariseus criam. E aí o propósito desses homens era colocar em xeque, em vergonha, aquilo que o Senhor havia pregado, tinha pregado, e consequentemente o outro grupo, o grupo dos seus opositores, dos fariseus, que diziam que a vida pós-morte era semelhante à vida que vivemos. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque esse pensamento está muito atrelado, muito semelhante à mitologia grega e romana. Nessa mitologia, no pensamento deles, os homens entendiam que havia o mundo dos mortos, que era embaixo da terra e que era semelhante ao mundo dos vivos. Por isso, nessas culturas, levavam-se alimentos para os túmulos, quando se enterrava uma pessoa, levavam-se alimentos, comida, leite, bebidas, e derramava-se na terra, porque entendiam que esses homens, ou seja, aqueles que morreram, se alimentavam disso. Eles também criam, dentro dessa cultura, que os ritos fúnebres, o enterrar seus mortos, se não acontecesse esses ritos, esse enterro, esses mortos ficariam vagando pelo mundo dos vivos, atormentando os homens, os vivos, até que esses ritos fossem oferecidos, ou quando eles fossem enterrados. Esses que viviam vagando eram chamados de larvas na cultura romana. Eles vagavam pelo mundo dos vivos, eram os espíritos, os fantasmas, porque não conseguiram encontrar o seu descanso, porque não foram enterrados, porque não receberam os ritos fúnebres. Entre os gregos tinha-se também esse entendimento que o mundo dos mortos era semelhante ao mundo dos vivos, e que os espíritos errantes desse mundo eram os que não tiveram também um funeral adequado ou não foram enterrados. Percebam que a perspectiva dos fariseus era muito semelhante à perspectiva do mundo pagão. Era uma vida que nós temos aqui, mas agora no submundo, debaixo da terra. E tanto o que vemos no mundo grego, no paganismo, quanto nós vemos nesse adaptado entendimento dos fariseus, nós podemos dizer que a vida ressurreta não é uma vida terrena prolongada, mas é uma vida em uma dimensão inteiramente nova. As condições e convenções terrenas vão recuar diante das celestiais, porque o mundo por vir, ou seja, no mundo por vir, não se casam nem se dão em casamento. Perceba que Jesus também vai contra essa corrente de opinião majoritária entre os judeus, que era o que os fariseus pregavam, que afirmavam que a vida também do casamento caracterizava o estado ressurreto. William Hendricks, comentando isso, ele diz assim: como não haverá mais morte, não haverá necessidade de reprodução da raça humana, assim o casamento será um assunto do passado. Ao não se casarem nem se darem em casamento, serão como os anjos no céu, cuja existência os saduceus também negavam. Apesar da recusa deles aceitarem a verdade desses seres celestiais do mundo por vir, o Pentateuco, aceito por eles, ensina a existência de anjos e, consequentemente, um outro estado, um estado diferente da condição terrena. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 1 e 15, se você quiser abrir, abre a sua Bíblia, na descrição ali do que acontece, a narrativa ali de Sodoma e Gomorra, nós vemos lá no verso 1, ao anoitecer vieram os 2 anjos da Sodoma. O Pentateuco falando sobre anjos, sobre seres celestiais, e sobre as coisas que estão relacionadas a isso, de forma indireta, a ressurreição, a vida eterna, o mundo por vir, porque todas essas coisas estão interligadas. No verso 15, assim, ao amanhecer apertarem os anjos com Ló. Lá em Gênesis capítulo 28, verso 12, diz assim: e sonhou, e eis Jacó sonhando, eis na posta da entrada uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Perceba, queridos, que no Velho Testamento, ou seja, no Pentateuco especificamente, nos livros que eles achavam que eram inspirados, criam como inspirados, excluindo os outros livros da Bíblia, essas verdades estão ali presentes. Mas eles não criam na Bíblia. E é muito interessante quando a gente não crê numa parte da Escritura. A gente vê isso na história da igreja, né? A gente não crê em Escritura nenhuma. Grant Osborne, explicando esse estado futuro, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: os mortos ressurretos serão como os anjos, no sentido de que serão seres eternos, que não precisarão se casar, nem ter filhos para dar continuidade à sua espécie. Em outro sentido, não precisaremos nos casar, porque conheceremos nossos respectivos cônjuges e os demais salvos, infinitamente melhor do que os conhecemos hoje. Eu fico pensando assim, diante do que nós estamos vendo aqui. Como eles podiam crer verdadeiramente na palavra de Deus e pensarem dessa forma? Tão contrários à Sagrada Escritura. Como em meio à religião revelada, eles tinham tudo à sua disposição ali no Velho Testamento. Eles poderiam crer dessa forma. Uma liderança religiosa, homens que estavam à frente da comunidade da fé, mas estavam distantes e alheios à verdade dessa fé. E nós precisamos parar para pensar sobre essas coisas, porque nós não estamos tão diferentes quanto eles no momento atual. Distanciamento da verdade significa, geralmente, distanciamento de Deus. E aí no verso 26 e 27, dando desfecho, ele diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, ele havia falado sobre o casamento, como era ridículo aquele entendimento, lançando aquilo que é terreno para aquilo que é espiritual. E agora nos versos 26 e 27, num golpe assim fatal em relação aos seus argumentos, ele cita também o livro de Moisés. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem de lido no livro de Moisés. No 3, referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Não seria lógico para aqueles homens tentarem se basear seus argumentos na Escritura, conhecerem as Escrituras? Eles deveriam conhecer a Escritura como um todo, e não somente uma passagem. É claro que o Novo Testamento ele forma e apresenta de forma mais contundente essa mensagem de ressurreição, mas no Antigo Testamento não falta referências acerca da ressurreição do corpo. Essa ideia que nós temos é uma ideia errada. Novo e Velho Testamento, Primeiro e Segundo Testamento, a Bíblia é uma só. E ela se completa. O velho se acha no novo e o novo está declarado no velho. Isso é tão verdade que a pregação ali no tempo de Jesus, Paulo pregando, Pedro pregando e todos os discípulos pregando, eles pregavam o Velho Testamento. O fundamento da pregação deles era as promessas do Velho Testamento. Eles diziam: essas promessas estão cumpridas em Cristo. Há largas evidências dessa doutrina no Antigo Testamento. É lógico que, como uma revelação é progressiva, nós vemos o desenvolvimento e a plenitude disso se apresenta ali no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos Gênesis capítulo 5, verso 21, quando fala de Enoque, que foi trasladado, que o Senhor o tomara, o nosso entendimento é que ele foi tomado aos céus. E que, não passando pela morte, o seu corpo foi transformado. E ele está aguardando o último dia, como todos aqueles que estão em estado intermediário, ou seja, os seus espíritos estão lá com o Senhor, e o seu corpo está aqui, e no último dia, essas duas coisas se unirão. Essa é a certeza e a esperança do Evangelho.
E eu poderia aqui ressaltar, não vou ler, mas alguns outros textos que falam dessa ressurreição. Salmo 17, 15, Salmo 73, 25 a 26, Ezequiel 37, de 1 a 14, Oséias 6, 2, Oséias 13, 14 e infinitamente outros textos que de forma direta ou indireta vão apontar para essa realidade. Nós vamos perceber que muitas das passagens do Antigo Testamento nem sempre vão se referir diretamente a essa verdade, porém podem implicar numa crença claramente sobre a ressurreição. O Senhor Jesus toma da boca de Deus essas palavras. Deus lhe falou para provar que a ressurreição dos mortos é ensinada, ou pelo menos presumida aqui no tempo Pentateuco. Ele cita Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando diz assim: disse mais, eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Para Jesus era inquestionável que os patriarcas e os profetas ainda estivessem vivos. E é dessa forma como ele fala nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, a respeito dessas pessoas que estão vivas, como se estivessem, porque estão vivas. Abra Mateus capítulo 8, verso 11. Por isso ele vai dizer aqui, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ele usa essas pessoas que morreram no passado, como o próprio Deus usa ali na sarça, como pessoas que estão vivas. Lucas 16, de 22 a 25, a parábola do rico e do Lázaro, citando Abraão ali, como estando no seio de Deus. E João capítulo 8, verso 56 e seguinte, quando diz assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, viste Abraão? Responderam, eu em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Citando dos momentos em que Deus aparece a Abraão na pessoa de anjos. Por isso Jesus argumenta dessa forma, por crer, e não só crer, por saber que eles estão vivos, que as promessas de Deus não são feitas para mortos, mas sim para vivos. Se os patriarcas estão mortos, conforme os saduceus acreditavam, então a promessa de Deus para eles ela é limitada à duração dessa vida terrena, o que tornaria as promessas divinas finitas e não cumpridas. E perceba que não era dessa forma que os patriarcas criam. Eles entendiam sobre a vida pós-morte, sobre a eternidade com Deus. Apesar de não vermos isso muito claro ali no Velho Testamento, nós vamos perceber pelo decorrer da história e a toda a perspectiva com relação ao povo, a uma terra, que esses homens estavam almejando não somente aquilo que estava à sua frente, mas o que era eterno. E é dessa forma que o escritor de Hebreus fala desses patriarcas. Abra Hebreus 11, versos de 8 a 16. E percebam que esses patriarcas, eles não só criam nessa ressurreição, nessa vida eterna, mas eles viviam nessa perspectiva. Por isso, determinados comportamentos deles, como nós estamos vendo aqui em Hebreus 11, versos de 8 a 10, quando diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que ia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou da terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Percebam que a atitude de Abraão de sair de um lugar e ir para uma terra,
Aqui em Hebreus demonstra claramente que a perspectiva dele não era somente física ou temporal, mas era eterna. Por isso ele habitou em tendas. Por isso ele acolheu a promessa, sem essa promessa ter sido realizada na sua vida. Veja que nesse mesmo texto, Hebreus 11, verso 3 a 16, vai dizer: todos esses homens morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Perceba que o conceito que eles tinham de Deus, o conceito que eles tinham de ressurreição, fazia com que a vida deles fosse diferente. E que as suas ações estivessem baseadas não naquilo que é temporal, mas naquilo que é eterno. Isso é um ensinamento para nós, queridos. E é isso que é viver por fé. Quando os nossos olhos não estão naquilo que é material e terreno. Por mais que as promessas de Deus também possam se manifestar dessa forma, e se manifestam dessa forma na vida do seu povo, mas que a sua expectativa é celestial. Perceba que, na perspectiva do autor sagrado, os crentes do passado não só aguardavam essa verdade, mas viviam por meio dela. Eu poderia perguntar para você, a partir do que nós vimos hoje na parte da manhã, nós estamos também vivendo na mesma ótica desses homens? Olhando as coisas que são materiais, mas com olhos na eternidade? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer todo o tempo, para não sermos achados com os pés plantados nessa terra e não estando prontos para receber o reino de Deus. James Edwards, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: a palavra de Deus, no entanto, não pode ser amarrada. Não é um epitáfio, ou seja, uma lápide contendo uma inscrição das limitações humanas, mas uma promessa do potencial divino. Deus não se comprometeria com mortos, a menos que fossem ressuscitados. Alguns comentaristas dizem que essa expressão, Deus de Abraão, de Isaac, indica simplesmente que apontava para o patriarca como um adorador de Javé, enquanto estava ali na terra. No entanto, o estudo do contexto de Êxodo aponta para provar que aquilo que se revela como Deus de Abraão é um Deus imutável e eterno, que abençoa, ama, encoraja, protege o seu povo, cujos seus favores não param quando uma pessoa morre, mas continuam, mesmo além da morte. Como o salmista, lá no Salmo 73, 23 a 26, vai dizer: todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza. Perceba aqui que a promessa de Deus quanto à ressurreição inclui o corpo, porque Deus trata o ser humano como um todo. A concepção pagã grega dizia que o corpo era a prisão da alma, mas a Escritura vai dizer completamente o contrário. A salvação eterna significa a certeza da ressurreição do corpo. Deus, quando abençoa seus filhos, Ele os enriquece tanto com benefícios espirituais como físicos. Deus está interessado no homem como um todo. E é esse homem como um todo que será ressuscitado. E esse é o interesse de Deus na nossa vida. Veja, Neemias capítulo 9, verso 21 a 25, vai mostrar isso. Que Deus enriquece o seu povo, tanto com benefícios espirituais como físicos. Lá em Neemias capítulo 9, verso 21 a 25, ele diz assim: desse modo sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés se incharam.
Também lhe deste reinos e povos e repartiste em porções. Verso 23, multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu. Trouxeste a terra do que tinha dito a seus pais que nele entraria para possuírem. Verso 25, tomaram cidades fortificadas e terra fértil, possuíram casas cheias, toda sorte de coisas boas, cisternas, cavadas, vinhas, olivais, árvores. Perceba, veja aqui claramente que os benefícios de Deus para a vida do seu povo refletem o homem de uma maneira geral. Alcançam o homem de uma maneira geral, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Veja que o Salmo 104, versos 14 e 15 vai dizer: faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Deus nos seus filhos, corpo e alma, e envia o seu Filho amado para salvar tanto o corpo quanto a alma do homem. Porque ambos, corpo e alma, compartilham o santuário do Deus vivente. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Deus ama a pessoa por completo. E com toda certeza, um dia, esse corpo vai ressuscitar gloriosamente. Que aí ele termina dizendo: laborais em grande erro. Jesus conclui com uma condenação da posição dos saduceus. Vocês estão completamente enganados. A crença dos saduceus é totalmente contrária à verdade de Deus e incompatível com essa verdade. A única esperança para eles era corrigir a sua crença. Matthew Henry vai dizer que aqueles que negam a ressurreição erram grandemente e precisam ser informados por isso. A resposta derradeira para os saduceus é a própria vida de Jesus. Alguns momentos um momento não muito distante do que está acontecendo aqui, pois eles vão contemplar o túmulo vazio. E o Senhor Jesus, com isso, vai comprovar os seus ensinamentos para esses homens. Jesus simplesmente não está apenas anunciando aqui a ressurreição, mas ele, nas entrelinhas, está dizendo: eu sou a própria ressurreição. E foi isso que ele disse para uma das irmãs de Lázaro. Lá nos versos 23 a 27 de João capítulo 10, a Escritura diz assim: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de se ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela cria na ressurreição, mas Jesus: eu não estou dizendo isso, é uma verdade, mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem é a ressurreição e a vida sou eu. E eu vou fazer Lázaro sair do túmulo, porque eu sou a ressurreição. Disse-lhe Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta a ela: você crê nisso? Esses homens não criam nisso. Mas aquela mulher disse: sim, Senhor, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Lembra que eu falei no início que o problema dos fariseus não era com relação à doutrina? O maior problema deles
era com relação a quem era Cristo. E é isso que acontece muito nos nossos dias. Nosso problema não é doutrinário. Nosso problema é cristológico. E todos os outros problemas, todos os outros erros, partem de não crer que Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus. Queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações, mas eu vou deixar essas aplicações para o próximo domingo. Aplicações específicas relativas ao que nós vimos aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para duas verdades aqui que são constantes no livro de Marcos e que apontam, todos os evangelhos apontam para ela. Em primeiro lugar, a pessoa de Cristo. O livro de Marcos tem o propósito de mostrar que Cristo é o Filho de Deus. Quando nós não cremos verdadeiramente nisso, todo o nosso conceito a respeito das coisas celestiais está completamente distorcido. Nós não vamos poder entender os grandes mistérios que foram revelados, que estão aqui na palavra de Deus, se não entendemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus triuno, o Filho, na Trindade Santa. E era isso que aqueles homens deveriam ver com seus olhos, e por ver isso deveriam buscar ir ao encontro dele. Nós sabemos que a conversão é algo que vem do próprio Deus, mas Ele nos chama a responsabilidade de buscá-lo, e Ele diz na Escritura, todo aquele que pedir o Espírito Santo, Ele vai dar. Então, se você tem um coração duro, se você tem um coração incrédulo, peça a Deus. Ele faça que você creia nele. E Ele vai fazer o resto. A segunda coisa que nós vemos aqui, e é pontual, é sobre a ressurreição. Essa é uma realidade. Às vezes a gente não para pensar nisso. Esses homens que foram citados aqui no passado, que os saduceus entendiam ou não criam em haver ressurreição, e citavam ele como seus pais, esses homens criam que havia esse mundo por vir, que havia essa ressurreição. E a perspectiva que eles viviam nesse mundo era uma perspectiva da eternidade. Por isso Abraão, um homem rico, abastado, sai do seu lugar, e o Senhor diz, essa promessa é sua, mas ele não recebe, mas ele crê. E vive a partir dessa crença, porque ele almejava uma cidade eterna. A qual a cidade que ele iria receber da sua descendência apontava para isso. E a maneira como esses homens viveram, o modo como esses homens viveram, eles criam na ressurreição, porque eles criam em Deus. E a vida que eles levavam demonstrava que eles aspiravam a uma outra coisa, muito mais gloriosa, muito mais rica, muito mais perene do que as coisas desse mundo caído. Nós devemos parar para pensar e ver, será que nós estamos vivendo nessa perspectiva? Hoje nós falamos sobre idolatria, será que nós estamos vivendo com aquilo que nós temos? Na perspectiva de um mundo por vir? Será que nós estamos criando deuses, idolatrando coisas que nos fazem ficar nesse mundo e nessa terra com os nossos olhos puramente fixados nelas e desesperados a respeito do mundo por vir, da eternidade? Nós precisamos avaliar o nosso evangelho e exercitar a nossa fé e conhecer mais a palavra de Deus. Na próxima semana,
Eu quero fechar essa pregação levantando 3 aspectos. O primeiro, a respeito da natureza dos argumentos que os opositores do Evangelho levantam contra a verdade. O segundo, o erro religioso, que pode ser o resultado da ignorância acerca das Sagradas Escrituras. E o terceiro e último ponto, as circunstâncias tão diferentes e inimagináveis à mente humana, as condições dos homens do mundo por vir, após a ressurreição. Não teremos tempo hoje para falar sobre essas coisas, mas que o Senhor já esteja dando e colocando no coração dos irmãos o entendimento devido a respeito do que nós temos aqui revelado a respeito de Cristo e de tudo aquilo que nós iremos receber quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja consolando os nossos corações, trazendo, Senhor, à nossa mente entendimento, Pai. Mas que todas essas coisas, Senhor Deus, nos leve, Senhor Deus, a viver nesse mundo de forma a estar esperando, Senhor Deus, o teu reino, esperando a vida eterna, Pai. Nos prepara, Pai, para que possamos receber o teu reino, Senhor Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.